Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Meus queridos, para mim é uma imensa alegria estar novamente com os irmãos aqui na Igreja Batista Reformada de São Vicente. Nós estivemos aqui o ano passado, no mês de abril, e para mim é uma alegria muito grande voltar a rever nossos amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, compartilhando a palavra, fortalecendo esses laços que o Senhor tem nos concedido no corpo de Cristo, louvando juntos a Deus e com esse privilégio de poder revê-los. É uma alegria muito grande para mim, para minha família que me acompanha, para minha irmãzinha Natália que está junto conosco também. Que essa manhã, irmãos, seja um tempo de crescimento espiritual e comunhão e renovação da nossa esperança, da esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema herói. Ser herói. Quando falamos sobre ser herói, o que é um herói? O que nos vem à mente? Talvez a gente possa pensar naqueles personagens fictícios de quadrinhos, do cinema, homens ou mulheres que são dotados de superpoderes, homens e mulheres que são capazes de fazer feitos extraordinários. São aquelas figuras que, por vezes, desafiam a lógica, vencem batalhas sobre-humanas, protegem o mundo com suas forças e habilidades sobrenaturais. Mas, irmãos, será que é isso? Isso é ser herói? Nós podemos também nos limitar à nossa realidade. E a nossa realidade, o que chamaríamos de herói? Nós talvez possamos pensar naqueles grandes campeões do esporte. Não é isso que o Brasil faz? Esses grandes campeões do esporte se tornam heróis nacionais, né? Pessoas que conquistam medalhas, troféus, e após um árduo treinamento, eles conquistam o tão inspirado pódium. Essas pessoas são heróis? Ou talvez nós possamos pensar naquelas pessoas que exercem uma profissão, um trabalho altruísta, como médicos, enfermeiros, bombeiros, salva-vidas, né? E essas pessoas que salvam a vida de outros, que se entregam por esse trabalho, podem ser também considerados como heróis. Também não podemos ignorar aquelas pessoas que, como soldados, são heróis de guerra, né? Por amor à pátria e ao seu povo se sacrificam, colocam em risco a sua própria segurança. Em muitos casos, entregam a própria vida por outras pessoas, para defender outras pessoas. Certamente essas pessoas são mais dignas de serem chamadas de heróis ou heroínas. Mas há algo, irmãos, que todos esses grupos têm em comum. O quê? Quer sejam fictícios ou reais, esses heróis que muitas vezes se apresentam como profissionais altruístas, ou atletas, ou guerreiros, ou cientistas inovadores, todos eles são reconhecidos pelos seus feitos extraordinários. O que os torna heróis, então, aos olhos do mundo, é aquilo que eles fazem, e não aquilo que eles são. E o reconhecimento, irmãos, dessas pessoas está diretamente ligado à sua força, à sua habilidade, à sua capacidade, à sua inteligência, à sua determinação, ao seu empenho. Eles são heróis pelos seus próprios méritos. Eles são heróis pela sua própria coragem. É isso que os coloca no patamar de admiração e de honra distinto das demais pessoas. Agora, pergunto para vocês, e no reino de Deus, é assim? É assim que funciona? Os critérios que Deus usa são os mesmos que os critérios que o mundo usa? Não. Na economia do reino de Deus, irmãos, a grandeza não está na nossa força, na nossa habilidade, na nossa inteligência, na nossa capacidade. A grandeza está na fé, na confiança. A verdadeira vitória, irmãos, não está nos feitos humanos, mas sim
na nossa dependência de Deus. Essa é a questão. Então é sobre isso que nós vamos meditar essa manhã com a graça de Deus. O Senhor nos permitindo, irmãos, quero salientar algumas características que fazem de alguém um herói segundo os olhos de Deus. E nós vamos perceber que não é pela capacidade, pela inteligência, pela força, pelo poder, mas é pela fé que sustenta uma confiança inabalável no Senhor e pela obediência perseverante à sua vontade. Então que o Espírito Santo abra os nossos olhos nessa manhã, irmãos, para que possamos compreender o que é ser um herói à vista de Deus. Ele separou um capítulo numa das cartas inspiradas por Deus para falar somente sobre isso. Quem são os heróis da fé? Então que possamos sair daqui essa manhã, irmãos, desafiados a transformar a nossa mente sobre a visão do que é ser um herói segundo o ponto de vista de Deus e não do mundo. Amém? Vamos cobrar nossas cabeças, irmãos? Pai, é diante da Tua presença que nos colocamos, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele que nos resgatou, ó Pai, das trevas e nos transportou, ó Pai, para o Seu próprio reino de luz. Nós pedimos a Ti, ó Pai, transforme a nossa mente, ó Pai, renova a nossa mente para que possamos pensar segundo Tu pensas, ó Pai, avaliar segundo Tu avalias, ó Senhor, e descansarmos naquilo que Tu tens de melhor para nós. Tu nos fizeste, ó Pai, promessas gloriosas e Tu és fiel para cumpri-las. E nós, ó Deus, seremos considerados, ó Pai, heróis e heroínas, simplesmente se descansarmos em Ti. E a partir dessa fé, desse descanso, nós podermos, ó Deus, obedecer a Ti, no nosso único e soberano Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, queridos, nós já entendemos um pouquinho então do que é ser um herói segundo o mundo. O herói segundo o mundo é aquele que é reconhecido por suas conquistas, seus grandes feitos, realizados por sua habilidade, força, capacidade, empenho e determinação. Isso é o que leva uma pessoa ao ponto, ao reconhecimento, ao status de herói ou de heroína. Mas e no Evangelho? No Evangelho não é assim. O que define um herói diante do Senhor, Deus, não são as suas proezas, as suas realizações, a sua moralidade, o seu caráter exemplar. Não são, irmãos, as nossas ações extraordinárias que nos tornam dignos de louvor, nem a nossa força ou influência que nos fazem notáveis no reino de Deus. O padrão do Evangelho é completamente distinto do padrão deste mundo. O mundo enaltece, irmãos, aqueles que dominam exércitos, aqueles que conquistam territórios, aqueles que se impõem por meio da força, aqueles, irmãos, que se fazem respeitar. Não, nós não somos desses. Em Provérbios 16:32 é dito: melhor é um longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Estão percebendo? O que é melhor, então? É aquele que tem um longo ânimo, uma paciência diante do Senhor. Esse é mais importante, melhor do que um herói de guerra. Mais importante diante do Senhor é aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista ou toma uma cidade. Então a verdadeira grandeza, irmãos, não está no domínio sobre os outros, mas no domínio de nós mesmos. É aqui que se encontra a grande dificuldade, dominarmos a nós mesmos. Isso o mundo não faz, pode perceber, as pessoas estão entregues às suas paixões, entregues aos seus desejos, entregues a si mesmas, elas são escravas de si mesmas. Agora, o verdadeiro herói, segundo o ponto de vista de Deus, não é aquele que se impõe, mas aquele que se submete à vontade de Deus. É esse tema que eu queria tratar essa manhã, irmãos.
À luz do capítulo 11 de Hebreus, meditaremos sobre algumas passagens e perceberemos o que faz realmente de alguém um herói ou uma heroína diante de Deus. E o que descobriremos, irmãos, é que a verdadeira vitória não vem da força humana, mas da fé no Todo-Poderoso Deus. Amém? E aí eu queria abordar esse assunto sobre quatro aspectos fundamentais. Primeiro eu quero falar rapidamente sobre o que é fé, depois falar sobre uma vida somente pela fé, vivida somente pela fé. Terceiro, quem são os heróis? São heróis por meio da fé. E por último, podemos ser heróis, ainda que em fraqueza. Amém? Então que o Senhor nos guie nessa manhã, irmãos, que possamos contemplar as maravilhas das bênçãos espirituais reservadas a nós. Você é um crente, tem depositado sua fé em Cristo Jesus, Senhor, você é um herói, você é uma heroína. Primeiro texto, irmãos, abram comigo em Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler a introdução do capítulo 11. Um pouquinho antes de iniciarmos o capítulo 11, o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, ele vai expor para nós o contexto em que ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta para uma igreja que estava sofrendo perseguição, grande perseguição. Estava sendo, irmãos, atribulada. E aí o autor de Hebreus, no versículo 35, ele escreve: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandonem o Evangelho. Não abandonem essa confiança que vocês depositaram em Cristo Jesus. Existe um galardão reservado para ela, para essa fé, para essa confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por que está falando isso? Porque devido à grande perseguição, alguns irmãos que tinham crido em Cristo Jesus estavam voltando à lei do judaísmo. Porque no judaísmo eles tinham paz, tinham tranquilidade, mas quando eles professaram fé em Cristo, começou a perseguição. Muitos deles não estavam perseverando, eles estavam retornando ao judaísmo, porque não estavam suportando a perseguição. E ele continua: havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Então permaneçam firmes, perseverem, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A gente costuma usar essa passagem num contexto da reforma como um ingresso à vida cristã, ao Evangelho. O justo viverá, ou seja, terá acesso à vida eterna por meio da fé. Mas às vezes a gente se esquece que não é só o acesso à vida, não é só o ingresso à vida eterna, mas é a vida nossa contínua, daqui até a glória, deve ser uma vida vivida pela fé. É hoje, é amanhã, depois de amanhã, é sempre. A fé não é um instrumento só que nos leva ao acesso à vida eterna no passado. Eu tive fé, criei em Cristo Jesus e por isso estou salvo. Não, se você teve fé, creu em Cristo Jesus e por isso você está salvo, você hoje vive pela fé. O justo viverá pela fé. É uma vida inicial e uma vida contínua. E ele continua: se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então a alma do Senhor se compraz naquele que permanece crendo, permanece confiando, permanece na fé, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem nos trazer tribulação, podem nos trazer angústia, mas persevere, continue crendo.
E aí o autor de Hebreus finaliza o capítulo 10 dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então o assunto é o quê? Fé. O justo viverá pela fé. Ele vai viver uma vida não de retroceder, abandonando a fé, mas de exercitando a fé, conservar a sua alma até o grande dia. Então, qual deve ser a vida do cristão? Fé. Qual deve ser a característica principal da nossa vida? Fé. Fé. Creia. Continue crendo, confiando no Senhor. Mas no que? Em todos os aspectos da sua vida. Todos. Nos mínimos detalhes. Quem te sustenta? É o teu trabalho, a tua profissão? Não, é o Senhor. Creia nele. Quem te dá capacidade, a sua inteligência, a sua habilidade? Não, é o Senhor. Continue crendo nele. Quem te deu tudo o que você tem? O Senhor. Continue crendo nele e agradecendo a Ele por tudo. Afinal de contas, nós somos mordomos daquilo que Deus nos tem dado. E como mordomos, quando nós cremos que Deus nos deu tudo, nós administramos nossos bens como mordomos de Cristo. Ah, mas e, meu Deus do céu, minha família? Minha família não é convertida. Continue crendo, esperando no Senhor. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Mas eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho marido. Continue crendo no Senhor. Ele é a sua satisfação, Ele é o seu sustento. A vida nossa, irmãos, é uma vida de fé. Eu estou para casar, não sei como agir, como ser uma boa mulher, submissa ao marido, não sei como ser o marido, cabeça no lar. Creia no Senhor, confie nele, continue buscando a Ele. O que é fé? É assim que nós estamos no primeiro ponto. O que é fé? Em Hebreus 11:1 é dito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Se há algo essencial na vida cristã, irmãos, é a fé. Sem ela, há salvação? Não há salvação. Sem ela, há comunhão no corpo de Cristo? Não há. Sem ela, há comunhão com Deus? Não há. Sem ela, há esperança? Não existe esperança. Então a fé, irmãos, não é simplesmente uma emoção passageira ou um pensamento positivo, mas é a certeza absoluta de que Deus prometeu e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. É a convicção inabalável daquilo que ainda nós não vemos. Isso que é fé. Eu tenho certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas por quê? Porque eu sou louco, alucinado, Não, porque Deus prometeu. Eu tenho certeza de que Ele há de cumprir. E então eu descanso. Eu descanso. Nós vivemos num mundo, irmãos, que exige provas concretas. Que só acredita naquilo que pode ver, pode tocar, pode apalpar, pode medir, pode experimentar. Mas a fé nos chama, irmãos, a uma outra realidade. A realidade de confiar no Senhor. Descansar no Senhor. Esperar nele. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam as suas promessas. A gente continua esperando. Não espera ansiosa, mas uma espera que descansa. Uma espera que se alegra. Uma espera que agradece. A fé não é um sentimento subjetivo, irmãos, mas é uma confiança objetiva. Não é uma ideia assim, sabe? Aquela fé na fé que o mundo propaga, aquela fé na esperança que não tem fundamento algum. Eu sei que um dia minha vida vai melhorar. Mas calma aí. Como assim você sabe? Não sei. Pensamento positivo. Fé não é isso, irmãos. Fé não é isso. A fé é uma confiança objetiva. Ela se apega em algo. No quê? Na fidelidade de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. A fé, então, não é como a gente pensa muitas vezes.
Sabe, é um sentimento, alguma coisa que vai brotar e vai me dar aquela certeza de que de um modo ou de outro as coisas vão acontecer bem. Não, isso não é fé. Isso é superstição. A fé, ela é real, ela é objetiva. Ela se apega àquilo que Deus falou e naquilo ela confia. É como um pai que vai falar para o filho o seguinte: filho, aconteceu isso conosco. A gente estava se preparando para vir para cá e a gente falou para o Silvinho, pequenininho, que ele ia ver a praia, praticamente pela primeira vez, porque ano passado ele não lembra de nada, né? Você vai ver a praia, você vai conhecer a praia. As meninas pegaram, entraram na internet, mostraram para ele que era a praia. E aí ele ficou: pai, a gente vai para a praia? Vamos. Pai, tem tubarão no mar? Tem. Pai, tem. Agora, mas quando a gente vai? Espera. Vai ser depois de amanhã. No dia seguinte: pai, vai ser amanhã. No dia: pai, a gente vai hoje. Calma. Então a criança vai se apegando ao que o pai e a mãe falam. E nós nos apegamos ao que Deus fala. Ele não disse que iniciou uma obra em nós, ele há de completá-la? Por que nós vamos nos desesperar? Apegue-se a essa promessa. Apegue-se a isso. Nós não sabemos que nós que estamos em Cristo somos mais do que vencedores? A vitória já nos foi conquistada. Descanse. E continue lutando, sabendo que você tem a vitória garantida em Cristo. Então são centenas de promessas que nós temos na palavra de Deus. Cabe a nós fazermos o quê? Confiar. E descansar. E aí eu pergunto, a grande questão, irmãos, é a seguinte: nós nos apegamos a essa fé ou nós nos apegamos às circunstâncias à nossa volta? Paulo fala em 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Se ele falou, irmãos, isso vai se cumprir. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja apontando para um desfecho contrário, a fé nos ensina a descansar, não em nossas percepções, mas na palavra imutável do Senhor. Eu lembro que eu e a Tamires tivemos umas experiências espirituais no passado, não é nada místico não, algo muito real, verdadeiro. Passamos por algumas dificuldades financeiras há uns 6, 7 anos atrás. E era interessante, a gente orava falando assim: Senhor, olha a nossa situação, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos. E quando apareceu algum irmão que falava assim: eu conheço o irmão que está precisando de um serviço assim, a gente descansava. Mas a gente começou a perceber que a gente descansava não no Senhor, mas naquele irmão que prometeu um serviço. E quando aquele serviço não dava certo, você fala assim: meu Deus, de novo, porque você não está confiando no Senhor, você está confiando nas circunstâncias. Você está pondo a esperança à toa em homens, está pondo esperança à toa em promessas feitas por homens. A gente não coloca esperança na promessa feita por Deus. É impressionante isso, irmãos. Se vivemos pela fé, então nosso coração não está firmado nas circunstâncias, mas em Cristo. Não naquilo que nós sentimos, mas naquilo que Deus declarou. Se vivemos pela fé, então, irmãos, nós enfrentamos as dificuldades da vida, mas com esperança, pois sabemos que aquele que fez a promessa é maior do que tudo. A promessa de Deus, irmãos, deve ser muito mais real do que quaisquer sentimentos momentâneos, quaisquer sofrimentos momentâneos. Se vivemos pela fé, então, irmãos, a nossa segurança não está na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa posição, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Mas a nossa segurança está no Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Ele é o nosso fundamento, irmãos. É isso que é o fundamento da nossa vida cristã. E é nisso que nós devemos crer. Por isso que a fé é o fundamento da nossa vida cristã com Deus. Porque a fé é um instrumento que Deus nos dá para que possamos confiar nas suas promessas.
Sem fé não há caminhada espiritual. Sem fé não há comunhão no corpo de Cristo. Sem fé não há comunhão com Deus. Sem fé não há vitória contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Sem fé não há vida com Cristo. É justamente por meio da fé que os antigos foram provados. E aí nós vamos entrar no segundo ponto. Uma fé vivida, uma vida vivida somente pela fé. Somente pela fé. Se nós cremos no sola fide, entendamos que o sola fide ela não tem um aspecto somente soterológico para acesso à salvação, ingresso à vida eterna. O sola fide é o aspecto da nossa vida. É uma vida vivida pela fé. Somente pela fé, irmãos. Uma fé que produz obras. Porque uma fé que não produz obras é uma fé morta. Versículo 2 e 3 de Hebreus 11. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, desde o princípio, Deus agiu como? Com o seu povo. Deus sempre agiu pela fé. Ele concede fé ao seu povo. E ele exige que o seu povo exercite a sua fé nele. Nunca foi por força, irmãos, nem por inteligência, nem pelos méritos humanos. Os antigos também foram provados diante do Senhor por meio da fé. E unicamente pela fé. Adão e Eva tentaram viver por meio do quê? Das vistas, quando eles confiaram na serpente. E o que aconteceu com eles? Ao invés de confiar em Deus e em sua palavra, o que aconteceu? Caíram em pecado. E Noé, por outro lado, creu em Deus, mesmo contrário a todas as evidências de sua época. Pensa alguém criar aqui no litoral, alguém fazer um barco aqui tem a maior lógica do mundo, não é isso? Agora pensa alguém lá na minha cidade, Francisco Morato, fazer um navio, não tem o menor cabimento. Contrário a todas as evidências, o que ele faz? Ele obedece o Senhor e cria uma arca, faz uma arca, desenvolve uma arca. Abraão, irmãos, sem quaisquer evidências, deixa sua terra para ir para onde ele não fazia nem ideia, confiando apenas nas promessas de Deus. E Moisés deixa todas as riquezas do Egito e ele escolhe sofrer com um povo que era escravo na ocasião. Mas por quê? Porque esses homens tinham a vista voltada para a promessa de Deus, para a glória celestial. E nós somos chamados à mesma condição. A verdadeira aprovação não vem, irmãos, daquilo que nós fazemos, mas de em quem confiamos. A gente acha que Noé se tornou um herói da fé pela arca que ele fez. Não, ele fez aquela arca porque ele confiou antes. Estava firmado numa promessa. A gente acha que Abraão se tornou herói da fé porque ele saiu de Ur dos Caldeus. Não, é porque ele confiou e essa fé fez com que ele saísse. Então nós não podemos, irmãos, utilizarmos da mentalidade do mundo para entendermos o que a palavra de Deus tem a nos expor. Nós devemos ter a mente renovada pela palavra de Deus para que possamos compreender o que a palavra está dizendo. Não foi o fato de Moisés ter abandonado os prazeres do Egito e ir para o povo e sofrer com aquele povo desgraçadamente escravo na ocasião que fez dele um herói. Não, foi porque confiou nas promessas que havia uma recompensa celestial para ele. Ele viu o dia de Cristo. Nisso ele confiou. E aí ele pôde ir para com aquele povo. A verdadeira, irmãos, recompensa está na fé
nas promessas de Deus. Deus não se impressiona com as nossas forças, com o nosso talento, com a nossa inteligência. O que importa para Ele é unicamente a fé genuína naquilo que Ele nos tem dito. Por quê? Porque em Hebreus 11:6 é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor de Hebreus, irmãos, ele vai nos lembrar que até mesmo o universo foi feito pela palavra de Deus. O que caracteriza o ímpio? Não crer. É só isso que caracteriza o ímpio. Às vezes a gente olha para o ímpio e fala assim, nossa, aquele cara é bêbado. Entregue a bebedeira, entregue aos vícios das drogas, entregue à homossexualidade, entregue. E nisso a gente deduz que essa pessoa é um ímpio. Não, ele é um ímpio porque ele não crê. E por ele não crer, ele está entregue a todas essas paixões. O problema dele, irmãos, não é o pecado em si, mas é a incredulidade. Porque se ele cresce, o pecado perderia sua força na sua vida. Por isso que nós chamamos os incrédulos a quê? A fé. E não uma mudança de vida. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós não estamos pregando mudança de vida, moralidade não. Nós estamos pregando Cristo e esse crucificado, para que o Espírito Santo gere fé nessa pessoa. E crendo, a vida dela será transformada. E quando a gente olha para essas pessoas, cientistas, grandes homens, por que chegamos à conclusão de que são ímpios? Porque não creem. Não creem. Eles procuram evidências físicas, palpáveis, visíveis. Porque eles não podem crer que Deus criou o universo por meio da sua palavra. Eles creem em qualquer coisa, numa explosão, qualquer coisa. Evolução, coisas assim completamente ilógicas. Mas por quê? Porque não creem. Só porque não creem. Isso significa, irmãos, que tudo que nós vemos é resultado da palavra invisível de Deus, se tornando realidade. Então, independentemente das circunstâncias da nossa vida, nós podemos crer, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente para transformar tudo. Se o próprio universo foi transformado pela palavra de Deus, veio a existência pela palavra de Deus, por que nós vamos duvidar da palavra de Deus referente à nossa vida? Ela vai se cumprir. É real, é verdadeiro. Viver pela fé, então, irmãos, não é uma opção para o cristão, mas é o único meio pelo qual nós podemos continuar vivendo. O justo viverá pela fé. É só esse o meio. Se tentarmos viver pela lógica, nós perderemos a paz, como tem acontecido com muitos de nós, em muitos momentos. Se tentarmos viver pelas nossas próprias forças, nós vamos acabar caindo. Se tentarmos depender, irmãos, do que nós sentimos, nós seremos enganados, como muitas pessoas estão se entregando a heresias. Por quê? Porque elas têm por base aquilo que elas sentem. Mas se nós vivemos pela fé, então nossa vida será uma expressão, irmãos, do poder de Deus. Um poder operando em nós. Porque é pela fé que os verdadeiros heróis de Deus foram reconhecidos. Terceiro ponto, heróis por meio da fé. Vamos pegar a vida de Abraão, versículo 4. Desculpa, a vida de Abel primeiro. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E aí a tendência nossa é, de novo, nos apegarmos à obra de Abel e falar, ele foi aceito pela obra. Não, ele exerceu aquela obra porque ele creu. E essa fé fez com que ele fosse aprovado diante de Deus. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O mundo, irmãos, reconhece um herói pelos seus grandes feitos, mas Deus reconhece um herói pela fé. A fé nas promessas de Deus. Abel, ele foi considerado justo
não pela sua força, não pela sua inteligência, mas por meio da sua fé. Ele reconheceu, irmãos, que alguém, só um outro ser poderia morrer por ele. Ele não tinha condições de se apresentar diante de Deus. Por isso do sangue do sacrifício. E isso se tornou aceitável diante de Deus. E Caim ofereceu os frutos de suas mãos. Abel oferece, irmão, um sacrifício que demonstra total confiança e dependência em Deus. E o seu nome ecoa até hoje entre nós. Por quê? Pelos seus grandes feitos? Não, por causa da sua fé. Por conta da sua fé. Só isso. E com Enoque, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E como que ele agradou a Deus? Precisamos fazer grandes feitos para agradar a Deus? Não, precisamos somente crer. E por meio da fé, ele manteve comunhão com Deus, andou com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. O que fez de Enoque um herói? Foi uma grande batalha? Não. Uma grande conquista? Uma conquista impressionante? Também não. Foi a sua comunhão com Deus por meio da fé. Só isso, irmãos. Uma vida marcada pela fé, que o levou diretamente à presença de quem? Do Pai. Aqui nessa terra, a ponto do Pai falar assim: você é meu, vem para cá. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia não somente que Ele existe, mas que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus por meio da fé, dia após dia. Então lembremos, irmãos, pela fé nós não somos apenas justificados, mas também nós somos conduzidos a uma vida de contínua busca pelo Senhor. Noé creu antes de ver. Quando ele constrói a sua arca, não havia nem sinais de dilúvio. Mas ele creu porque Deus disse que viria um dilúvio. E aí ele passou por quê? Por zombaria, foi ridicularizado, foi considerado até louco. Mas o que fez com que Noé permanecesse? Sua fé. Prevaleceu o quê? A sua confiança no Senhor, que fez com que ele perseverasse naquilo que Deus tinha prometido, até o ponto de Deus cumprir a sua promessa. E Abraão, irmãos? Desculpa, vamos ler o versículo 11. Versículo 7. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Noé se tornou justo por quê? Por causa da fé. Ele confiou na promessa de Deus. E Abraão? Abraão então partiu sem saber para onde ia, mas ele seguiu confiante. Por quê? Porque ele sabia em quem ele estava confiando. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Imagina você, meu irmão, minha irmã, principalmente homens, vocês homens, cabeça do seu lar, vocês em quem a esposa e os filhos aguardam direcionamento. Você fala: mulher, arruma as coisas, vamos embora. Para onde? Não sei. Vamos embora. Não é difícil isso?
Não é difícil? Assim aconteceu com Abraão. Ele não olhou as circunstâncias, não olhou as dificuldades, mas ele olhou para aquele que prometera: sai, vai, que eu vou te guiar. Mas aí eu pergunto para você: Abraão, foi fácil fazer isso? Não, fácil não foi. Mas ele creu. Ele creu. E como que ele conduziu Sara? Crendo. Ah, mas como que ele pôs sua cabeça de Sara, mesmo dizendo para Sara: não sei para onde a gente vai? Ele falou: nós não sabemos para onde nós vamos. Eu não sei para onde nós vamos. Mas Deus prometeu e eu vou cumprir. Eu vou segui-lo. Ele vai cumprir. Então é possível nós guiarmos a nossa família, nossa casa, nossas esposas, nossos filhos, por meio da fé, irmãos. É possível. Por quê? Porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em Deus que fez a promessa. No versículo 9 e 10 é dito: pela fé, quem? Abraão ainda peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Sabe o que é interessante aqui? O interessante é que esses homens saíram sem saber para onde iam, Deus os guiou e eles morreram, sem terem, contudo, visto a promessa concretizada. Isso é mais incrível ainda. O que fez esses homens, Noé e Abraão, como tantos outros, serem heróis da fé? Foram as suas obras? Não, irmãos, mas a sua confiança depositada totalmente em Deus. Eles não precisaram ver para crer, eles creram e por isso viram a glória de Deus se manifestando em suas vidas. Agora, diante de tudo que nós vimos até aqui, irmãos, fica claro que os verdadeiros heróis, segundo o padrão de Deus, não são aqueles que realizam proezas por meio dos seus esforços, da sua inteligência, capacidade. Não, mas são aqueles que confiam plenamente e vivem inteiramente pela fé em Deus. É isso que caracteriza a vida de Abel, de Enoque, Noé, Abraão. Homens que creram totalmente no Senhor. Homens que andaram com Deus. Homens que creram na sua palavra. Homens que confiaram quando tudo parecia contrário. Mas eles eram perfeitos? Não. É isso que muitas vezes nos atrapalha. Porque a gente olha para esses homens e fala assim: rapaz, quando que eu vou chegar a esse patamar? Quando? Quando? Quando que eu vou chegar ao patamar de não confiar em minhas próprias capacidades, na minha própria proeza, na minha própria inteligência? Quando eu vou chegar no patamar de confiar, lançar toda a minha confiança e esperança inteiramente no Senhor, naquilo que Ele promete, sabendo que Ele vai cumprir? Quando? Quando? Quando você entender, irmãos, que esses homens também não eram perfeitos, assim como nós. Esses homens eram pecadores, assim como nós. É a fé que define os heróis, e não aquilo que eles são em si mesmos. É aquilo que Deus faz em nós que nos define, irmãos. Nós devemos considerar um aspecto muito mais profundo. Se a fé é o que define os verdadeiros heróis, então nós precisamos entender, irmãos, que essa fé se manifesta não apenas nos momentos de triunfo e de força, mas ela também se manifesta nos momentos de fraqueza e de sofrimento. Nós não podemos olhar para esses homens e falar assim: nossa, esses homens andaram numa fé, assim, num poder assim
impressionante, sobrenatural. Não, eles tiveram momentos de fraqueza, eles tiveram momentos de sofrimentos, eles tiveram momentos, sim, em que eles duvidaram. Mas eles duvidaram na fé. Eles duvidaram, Abraão duvidou peregrinando. Sara chegou a duvidar peregrinando. Enquanto nós estamos peregrinando nessa terra, nós passaremos por momentos de fraqueza, por momentos de dificuldade, irmãos. Só que o nosso problema é que a gente acha. Eu estava tratando sobre uns aspectos do que eu estou expondo do 1 João na nossa igreja. E eu estava tratando sobre uns aspectos da teologia perfeccionista, de pessoas que acham, teólogos que acham, a partir até mesmo de concepções wesleyanas, de que o crente nessa terra vai chegar no momento de perfeição, em que ele não vai pecar. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso eu pergunto para qualquer um de vocês. Vocês sabem que isso é mentira. Certo? Vocês sabem que nós, apesar de termos sido salvos e resgatados da escravidão do pecado, em que Jesus nós temos o pecado remanescente, como diz a nossa confissão. Certo? Alguém tem dúvida quanto a isso? Não. Todos sabemos que somos pecadores, não é isso? Todos sabemos. Ninguém pode chegar, como diz em 1 João 1,8, e falar que nós não temos pecado. Nós estamos mentindo. E fazendo de Deus mentiroso também. Nós somos pecadores. Mas você perceberam que muitas vezes nós esperamos alcançar esse momento de perfeccionismo? E às vezes quando a gente cai num determinado pecado, num excesso de ira, numa impaciência, muitas vezes numa ansiedade, a gente se decepciona e fala assim, meu Deus do céu, eu estou caindo nesse pecado de novo. Mas como se nós não fôssemos pecadores. Nós somos pecadores e nós continuaremos caindo em pecado, irmãos. Continuaremos porque nós somos fracos. Por isso dependemos de Cristo. Por isso precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós damos aquela parada, aquela estacionada, a tendência é nós cairmos em pecado. Não podemos considerar o pecado como algo comum, natural. Estou preparado então para continuar pecando. Não é isso. Lutamos contra o pecado, nos opomos ao pecado, odiamos o pecado, mas cientes de que nós estamos sujeitos ao acidente do pecado. Nós estamos sujeitos. E nós devemos entender que esses homens também eram heróis da fé, mas sujeitos às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a vida desses homens e pensamos que a vida deles foi uma história marcada somente de vitórias e conquistas. Não! Não foi. A palavra de Deus nos ensina que muitos desses heróis, homens e mulheres, eles não foram celebrados pelo mundo, mas eles foram reconhecidos por Deus. Mas não porque eles andaram de modo perfeito nessa terra, mas porque na sua fraqueza e pecaminosidade, eles recorriam a Deus. Porque eles creram naquele que realizou a promessa, que fez a promessa. E é exatamente isso, irmãos, que nos leva ao último ponto. Heróis ainda que em fraqueza. Então, ao longo dessa mensagem, irmãos, nós vimos que a marca dos verdadeiros heróis de Deus é a fé. Não é a sua força, inteligência, grandes feitos, não, de modo algum. Mas a sua confiança pura, plena e absoluta na palavra de Deus, nas suas promessas, sabendo que Ele vai cumprir. Mas há um detalhe fundamental, irmãos, que precisamos entender. Os heróis não eram pessoas perfeitas. Eles eram falíveis, como nós. Eles não eram infalíveis, como as pessoas mostram os heróis do mundo, esses heróis do cinema, dos quadrinhos. Não. Eles estavam sempre cheios de fraquezas, falhas, muitas vezes incertezas, olhavam para si e se desesperavam também. Não eram pessoas cheias de coragem, cheias de certeza inabalável, não. Muitos deles enfrentaram momentos de dúvida,
enfrentaram medos, enfrentaram fraquezas, mas foram sustentados pela fidelidade à palavra de Deus. A Bíblia está repleta de homens e mulheres assim, irmãos, que experimentaram da fidelidade de Deus, mesmo quando, humanamente falando, eles estavam desqualificados para continuar, desqualificados para prosseguir. Nós temos o exemplo de Sara, por exemplo. O que aconteceu com Sara? Lembram que Sara era estéril, já avançada em idade? Lembram que ela era humanamente impossibilitada de gerar filhos? Lembram disso? Você lembra de que Deus, quando prometeu a Abraão que ele teria uma descendência numerosa, o que Sara fez? Ela riu. É como se dissesse para uma mãe que já foi comprovado cientificamente, por meio dos médicos, que ela não pode gerar, alguém fala assim, você vai ter um filho. O médico já disse que não tem como não. Não tem como. Arrancaram meu útero. Eu passei por uma cirurgia, arrancaram meu útero. Você vai ter um filho. Não dá. Não tem como. Ela riu. E essa risada foi fruto do quê, irmãos? De fé? Ela duvidou no seu coração. Por quê? Porque as circunstâncias diziam o contrário. Ela já havia tentado resolver essa situação por suas próprias forças. Ela já tinha pego a sua serva e dada a Abraão e falado assim, Abraão, meu marido, se você esperasse alguma coisa daqui de mim, não tem como não. Vamos garantir a promessa de Deus? Vai lá, dorme com a minha serva. Aí você vai garantir a sua posteridade, porque se for depender de mim, estão perdidos. E esse erro trouxe consequências dolorosas, mas mudou aquilo que Deus tinha prometido? Não! Vocês percebem que muitas vezes, irmãos, a gente acha que aquilo que Deus nos promete, a gente pode de alguma forma melhorar, ajudar a essa promessa ser concretizada? Vocês já perceberam isso? E mesmo dentro dessa burrada que a gente faz, dessa loucura que a gente faz, Deus mantém a sua promessa de pé. Não é impressionante? Você erra duvidando. Você erra tentando ajudar. Você erra de todas as maneiras, mas Deus permanece fiel. E diante de todas as besteiras que nós fazemos, Ele vai e executa a sua promessa. Só que olha que interessante, diante de todas essas besteiras que Sara fez, essas loucuras que Sara fez, fruto do quê? De um momento de dúvida, de incerteza. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 11 aqui de Hebreus. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é pesado isso? Se você ler somente esse versículo, você fala assim, Sara era uma super-heroína da fé. Essa mulher andava flutuando, ela tinha uma auréola na cabeça, só pode. Não, ela era como nós, fraca, frágil, e no momento de dúvida, ela errou, ela pecou, ela quis ajudar a Deus. Mas Deus manteve a sua promessa, e não somente isso. Reconhece aqui em Hebreus que ela foi uma heroína na fé. Irmãos, a nossa fé não é medida pelas nossas falhas, mas pela confiança no caráter eterno de Deus. Por quê? Porque nós vamos passar, irmãos. Vocês podem dizer para mim, tenho fé, pastor, tenho fé, eu fui salvo. Você vai passar por momentos de dúvida. Você vai passar por momentos de incerteza. Nós vamos passar. Eu passo. O pastor Alexandre passa. O pastor Gutenberg passa. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas o que cabe a nós, ainda que viermos a pecar, ainda que viermos a duvidar, ainda que viermos a tentar ajudar a Deus, continue crendo. Reconheça seu pecado, volte para o Senhor e fale, Senhor,
Tudo que eu faço é só besteira. Continuo confiando na tua graça. Me perdoa, porque eu fiz isso, aquilo. Fruto de incredulidade, fruto de incerteza, fruto de dúvida. Senhor, continuo confiando em ti. Foi isso, irmãos, isso que fez de Sara essa heroína na fé, porque mesmo duvidando, naquele momento de fraqueza, Sara creu que Deus era fiel e por isso ela se tornou mãe de Isaac. Sua fraqueza não anulou a promessa de Deus. Nem a nossa fraqueza, nem os nossos pecados podem anular a promessa que Deus fez para nós. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, incapazes, e até mesmo tentados a duvidar. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta e achamos, que o tempo passou e a promessa, não vai se cumprir. Não, irmãos. A história de Sara nos revela o quê? A fidelidade de Deus não depende da nossa força e nem da nossa fraqueza. Não é incrível isso? A fidelidade de Deus não pode ser abalada pelas nossas fraquezas. Ela depende unicamente do ser próprio e poderoso e soberano do nosso Deus. Acabou. Promessa de Deus depende somente de Deus. Ele é fiel, ele vai cumprir. Agora vamos ver o que acontece com Abraão. Abraão não é chamado o pai da fé? É ou não é? Mas isso não significa que Abraão, irmãos, nunca teve momentos de dúvida, momentos de fraqueza. Tanto que em certo momento ele se ajunta a Sara, tentando ajudar a Deus, gerando um filho por meio de Agar. Acaso ele chegou para Sara e falou assim, não, volta com esse escravo para lá. Deus prometeu, ele vai cumprir. Não. O que ele fez? Sabe, mulher, eu acho que tu tem razão. Bora lá. Esse foi o erro grave de Abraão. Juntamente com Sara, eles tentaram cumprir a promessa de Deus por meio da força dos seus próprios braços. Ao invés de continuar esperando no Senhor. Mas, irmãos, apesar dessa fraqueza, apesar desse desvio, Deus restaurou Abraão e o fortaleceu na fé. Abram comigo Romanos 4, verso 18, e nós vamos ver quem foi Abraão à vista de Deus. Romanos 4, 18. Aqui, irmãos, nem parece que é do mesmo homem que está sendo falado. Olha o que Paulo diz. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. É o mesmo Abraão? Não é possível. Eu acho que Paulo exagerou um pouquinho. Não, irmãos. Não exagerou. Isso é para mostrar para nós, irmãos, que nem Abraão, nem Sara eram perfeitos. Mas eles foram sustentados pela fidelidade de Deus. Podemos e vamos passar por momentos de dúvidas, de incertezas.
É por isso que nós estamos no corpo de Cristo. Nós somos chamados a continuar frequentando os cultos, em comunhão uns com os outros. Por quê? Para sermos fortalecidos, incentivados na fé e nas boas obras. Porque nós vamos passar por momentos de incerteza, nós vamos passar por momentos de fraqueza, mas é no corpo de Cristo que nós somos fortalecidos. É aqui. A fé de Abraão foi crescendo ao longo do tempo. E ambos, ele e Sara, aprenderam: não há outro caminho senão confiar na promessa de Deus. Confiar, crer naquilo que nós não podemos ver, naquilo que Deus disse. Essa é a marca dos verdadeiros heróis da fé. Eles não são definidos por suas falhas e nem mesmo por suas forças. Eles são definidos pela fidelidade de Deus para com o seu povo.